Mais uma vez estamos aí para falar um pouco do desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos falar um pouquinho de como ela se desenrolou de fato. Não os contextos geopolíticos lá do início, mas como ela foi se desenrolando com o passar do tempo do conflito. Então temos aí a Segunda Guerra Mundial e vamos ver mapinha com a bandeira da Alemanha. A Alemanha com cara de brava, né? Após o Hitler chegar ao poder na Alemanha em 1933, ele começa uma nova fase de expansionismo e reconstrução das forças armadas alemãs. Os primeiros passos do seu governo são quebrar os acordos do Tratado de Versalhes. Aumentou e rearmou muito seu exército, inclusive criou uma força aérea, militarizou as áreas fronteiriças. Tudo isso era proibido pelo Acordo de Versalhes, mas o Hitler, junto com aquele sentimento de revanche alemã, acaba quebrando esses acordos e aumentando as forças armadas do país. Tá? Uma observação geopolítica bem importante. Enquanto a Alemanha agia contra o Tratado de Versalhes, as outras potências europeias não se manifestavam. Você fala, porra, mas por que não? Não estavam vendo que estava quebrando o acordo? Não estavam vendo que estava se rearmando novamente? Que podia ter outra treta no continente? Elas estavam vendo isso, mas, primeiro, suas populações tinham uma opinião anti-guerra enorme. Né? A Primeira Guerra era muito recente, milhões de pessoas morreram, teve as trincheiras, teve arma química, muita coisa, então os países que ganharam não queriam outra guerra, então eles meio que foram relevando as ações alemãs. Segundo, a França, coitada, nem existia direito, né? Perdeu a infraestrutura dela, partes enormes, parque industrial, espaço rural, então ela ainda estava se reerguendo, não queria se meter em conflito com o país vizinho mais uma vez. Né? Terceiro, a União Soviética tinha acabado de nascer. A Revolução Russa aconteceu em 1917. A União Soviética ainda estava mais preocupada com os assuntos internos, de tentar arrumar sua estrutura interna, e não estava a fim de ficar pensando no que a Alemanha estava ou não fazendo. Né? E 4. A Itália tinha os seus próprios objetivos expansionistas. Ela também estava do lado vencedor da Primeira Guerra Mundial. Porém, com Mussolini ascendendo ao poder na Itália, a Itália também não ficou feliz com o Tratado de Versalhes, mesmo sendo vencedora, não conseguiu tudo o que queria. Ela também não estava muito olhando para a Alemanha e olhando mais para ela mesma, vendo para onde ela poderia também conseguir os territórios que ela tanto pediu e podia se expandir. Então, como que se enrola? A Alemanha então faz várias reivindicações na Europa que acabaram por dar certo, já que os outros não estavam olhando. Né? Reivindicações territoriais na Tchecoslováquia, acaba anexando a Áustria e os outros países fazem uma de cego. Certo? Preocupados com os movimentos da Alemanha, França e Reino Unido se juntam em uma aliança para garantir a independência da Polônia. Fazem o mesmo também com a Grécia e a Romênia, após a Itália invadir a Albânia. Então, Reino Unido e França não estavam tão preocupados assim, porém, eles tinham uma certa preocupação e queriam garantir que a Polônia se manteria independente. Está aqui a Polônia, do ladinho da Alemanha. Né? A Alemanha diz estar cercada pelo Reino Unido e a Polônia, então se dizia pressionada, e faz um acordo de defesa e um acordo econômico com a Itália, ao mesmo tempo que cancela os seus acordos com o Reino Unido e Polônia, e assim vai começando a desenhar a Segunda Guerra Mundial. Querendo evitar também lutar em dois frontes, né, em dois lados diferentes, a Alemanha e a União Soviética fazem um pacto de não agressão, chamado Molotov-Ribbentrop. Tá? Então elas estabelecem suas respectivas zonas de influência e de que um não vai atacar o outro caso aconteça um conflito armado na Europa novamente. Certo? Diante então da recusa polonesa de ceder alguns territórios para a Alemanha acaba invadindo a Polônia em 1939 e isso ativa a aliança Grã-Bretanha-França para invadir a Alemanha também. Então você tem aí o início da Segunda Guerra Mundial, junto com todas as colônias que esses países tinham fora da Europa, por isso uma guerra mundial. Além do que envolvia também o Japão, lá na Ásia. Né? Diante dos fatos da Alemanha querer negociar com o Reino Unido e França, eles declaram guerra à Alemanha. Que coisa, né? União Soviética e Japão então assinam um cessar-fogo. União Soviética e Japão tinham várias tretas lá no leste da União Soviética, lá com fronteira entre União Soviética e Japão, inclusive com a União Soviética perdendo uma guerra para o Japão no início do século XX. Então eles assinam um cessar-fogo. A União Soviética também invade a Polônia, querendo manter uma zona de influência sobre a Europa e também um espaço entre o exército nazista e o seu território. Né? Enquanto isso, o Japão direciona suas ações para a Ásia.
para as colônias europeias na Ásia, colônias francesas, colônias britânicas e também possessões dos Estados Unidos, que apoiavam Reino Unido e França. Observação geopolítica número 2. A Alemanha e a União Soviética não eram aliados, tá bom, pessoal? Eles apenas tinham um tratado de não agressão e haviam concordado em dividir as suas áreas de influência. O Hitler não concordava com as ideias do comunismo, eles não eram alinhados ao comunismo, nem Hitler, nem Itália e Japão. Eles tinham inclusive um acordo para lutar contra a ideia do comunismo. Tá? Enquanto isso, o Japão então direcionava suas forças para a Ásia, China, Coreia, colônias europeias na Ásia e possessões dos Estados Unidos, com uma justificativa de livrar a Ásia das influências ocidentais. A Itália, então, honrando seu acordo com a Alemanha, acaba declarando guerra à França e ao Reino Unido, e isso, claro, pensando nos seus motivos expansionistas, principalmente no norte da África, nas colônias francesas, né? E também ali para a área da Albânia, Iugoslávia, Bulgária, Grécia, enfim, a área dos Balcãs, né? Temendo que a União Soviética entrasse na guerra do lado do Reino Unido, a Alemanha tentou algumas negociações ali, mas acabaram falhando. Isso levou então à mobilização do seu exército para a invasão da União Soviética. Assim, foi um passo que a Alemanha fez que acabou por enterrar ela na guerra. Né? Assim estava finalizado o acordo mútuo de não agressão entre esses dois países e a União Soviética entra na guerra do lado dos aliados. Na sua onda expansionista, o Japão tinha pela frente territórios europeus protegidos pelos Estados Unidos. Antecipando então um ataque que poderia vir dos Estados Unidos, o Japão vai lá e realiza o histórico ataque a Pearl Harbor, uma ilha pertencente aos Estados Unidos no meio do Oceano Pacífico, que abrigava frota militar americana do Pacífico, né? Vários navios, aviões, enfim, toda uma infraestrutura militar é atacada de surpresa pelo Japão, e isso faz com que os Estados Unidos entrem na guerra oficialmente. A Alemanha e a Itália, então, honrando o compromisso com o Japão, também declaram guerra aos Estados Unidos, né? E no final de 1941, Estados Unidos então acabam entrando na guerra. Então repara que a guerra começou em 1939 e só 2 anos depois os Estados Unidos entram oficialmente. Até aí eles davam apoio logístico, com equipamentos, com mantimentos e tudo. Mas em 1941 eles entram oficialmente na pancadaria. Observação geopolítica 3. A partir de 1942, os países do eixo começam a enfrentar uma estagnação da guerra. Então, até 1942, eles aumentaram muito seus domínios. O Japão dominou, inclusive, a região do Mar da China, do sul da China hoje, que é muito disputada por causa das rotas comerciais. O Japão tinha dominado isso, partes da China, Coreia, toda a parte do Sudeste Asiático, Vietnã, Tailândia, ilhas ainda da Oceania. O Japão tinha dominado muita coisa lá. A Alemanha tinha dominado praticamente a Europa inteira, inclusive partes da União Soviética. A Itália tinha quase, junto com a Alemanha ali, ela ia se arrastando, mas depois, um pouco antes de cair, também tinha tomado conta de alguns territórios, principalmente ali nos Balcãs, né, na parte da Albânia. Mas a partir de 1942 começa a estagnar a guerra para eles, com os Estados Unidos entrando e vários outros países que estavam na influência dos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil. Né? Em 1943, então, a Itália cai e a Alemanha tem que vir para auxiliar o seu aliado. Em 1944 foi quando as tropas aliadas conseguiram entrar na França, o famoso dia D, a França que era totalmente dominada pela Alemanha. A partir de 1944, as tropas aliadas de Grã-Bretanha e Estados Unidos conseguem entrar na França, derrotar os alemães e forçar que eles recuassem e liberar a cidade de Paris. Em abril de 1945, Berlim é invadida pelos soviéticos. Então repara que a Alemanha ficou cercada dos dois lados, soviéticos de um lado e os aliados com Grã-Bretanha e Estados Unidos do outro. E foi invadida pelos dois frontes. O Japão se recusa à rendição, mas após os ataques das bombas atômicas em 1945, as duas, né, bombas atômicas jogadas no Japão e mais a invasão da União Soviética de seus territórios na China, não viu saída e acabou se rendendo. Beleza, pessoal? E assim ficamos com a historinha da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial acabando, aí entra a Guerra Fria e a gente já sabe. Um grande abraço do professor. Nos vemos até a próxima semana com o próximo tema.